Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Paulo Ramos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 10ª sessão extraordinária, que, iniciada às 9h30, encerrou-se às 11h45. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei complementar número 44, 2017, de autoria do Poder Executivo, mensagem 22 de 2017, que estabelece normas e diretrizes fiscais no âmbito do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, favorável. De Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Conde Bittencourt, Luiz Paulo e Paulo Melo. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Legislação Constitucional Complementar e Códigos, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e da Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Edson Albertassi. Presidente, parecer favorável à emenda número 99, favorável com subemenda às emendas 100 e 101, 73 e 98. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, peço a Vossa Excelência que conceda forma final de redação e eu me comprometo, presidente, a enviar por meio magnético aos deputados o texto final ainda no dia de hoje. Obrigado. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Para emitir parecer pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, favorável. Ao substitutivo da CCJ? Exato. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é muito difícil dar um parecer num substitutivo que não pode acatar emendas, porque está negociado com o Tesouro Nacional e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, é um substitutivo hermético. Quando se olharmos as 106 emendas, tem emendas totalmente palatáveis, importantes, né? Mesmo no Colégio de Líderes se defendeu, por exemplo, de não colocar aqui a renovação automática de mais 3 anos, né? Porque podia ser um acordo da dívida de 3, e se fosse necessário renovar, outro projeto de lei para o Parlamento. Além do mais, senhor presidente, nós defendemos aqui que qual foi o último ano que fechou a despesa primária, seja liquidada ou despesa ordinária liquidada, obrigatória. Foi o ano 2016, foi o último ano, não foi 2015. Então, me pareceria que o teto dos gastos dos poderes deveria ser o ano base de 2016, corrigido por 50% da inflação de 16, 100% da inflação projetada de 17
e 50% da inflação projetada de 18, o que daria um multiplicador em torno de 10 pontos percentuais, que também até daria integralmente à Defensoria Pública. Então, nem no número nós tivemos chance de ter uma conversa de maior relevância. Então, aqui não ficou o teto do gasto, como disse o deputado Jorge Pisciani, que não era um teto de gasto, era um pé direito. Mas pé direito, senhor presidente, em casa popular, tem 2,60 m, 2,10 m do portal e mais 50 centímetros. Este é um pé direito palaciano, que tem praticamente 30 metros de altura. Mas, de qualquer forma, veja só, senhor presidente, nós precisamos que o serviço da dívida seja suspenso por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. Esse serviço da dívida, este ano, é 6,5 bilhões e será crescente, quiçá 9, em 2017. E mesmo que a gente aprove hoje, para esse termo de acordo ser assinado, segundo o secretário Gustavo, demorará no mínimo 15 dias. E depois, para conseguir um empréstimo com o Banco do Brasil, de 3,5 bilhões para pagar os servidores ativos, inativos e pensionistas, principalmente do Executivo, que estão na miséria, levará até mais 60 dias. Quer dizer, ainda teremos uma situação caótica por mais longos 75 dias. Então, senhor presidente, visto que o funcionalismo público, principalmente os inativos e pensionistas do Poder Executivo, já foram profundamente massacrados, que as políticas públicas estão totalmente destruídas, principalmente na área da saúde. Mas não só, porque segurança e educação caminham também no mesmo nível dessa destruição. É que eu vou dar o voto na tributação favorável, sob imensa desconfiança e também sob imensa contradição que tem o presente substitutivo. Voto divergente. Voto divergente da Comissão de Fiscalização. Não, de tributação. Voto divergente. Não, voto divergente, vou colher os pareceres dos outros votos. Não, senhor presidente, eu queria falar por que eu vou dar o voto divergente. Ok. Porque, na verdade, eu quero, embora concorde com uma série de argumentos levantados pelo deputado deputado Paulo Melo, na verdade, o conjunto da argumentação do deputado Luiz Paulo caminhava na direção do voto contrário, né? Eu não acho que nós estejamos, de fato, votando um teto de gastos. Aliás, o tema do teto de gastos, a decisão para o teto de gastos, pensando na questão da austeridade face à crise, evidentemente que é importante. Só que eu acho que o texto que nós estamos votando não assegura o teto de gastos para todos os poderes. Na verdade, quem está tendo teto de gastos são os investimentos do Poder Executivo, na minha opinião. Eu acho que isso não satisfaz um efetivo projeto de teto de gastos. Tem um caráter burlesco aqui, farsesco, na minha opinião. A população está pensando que nós estamos votando um teto de gasto efetivo para todos os poderes, mas isso não está acontecendo. É o Poder Executivo que está sendo limitado, porque o Ministério Público e o Poder Judiciário, com seus fundos próprios, não serão alcançados efetivamente por esse teto. Por isso, meu voto aqui é divergente. Deputado Conte Bittencourt. Presidente, eu vou abrir um segundo voto divergente. Segundo voto divergente na Comissão de Tributação. Faria só na Comissão de Orçamento. Mas na linha tanto do deputado Luiz Paulo quanto do deputado Valdec. Nós não estamos aqui, e que se fale para a população, hoje votando uma lei de teto. Não estamos. Quando esse acordo feito pelas lideranças do governo, os demais poderes e o governo federal
trouxe para a base de referência o ano de 2015, não estão falando para a população que o ano de 2015, aliás, a própria mensagem na justificativa do governador reconhece que usaram como receitas correntes, receitas que não são correntes nesse período. E o ano de 2015 foi o que teve a maior distorção com os depósitos judiciais. Ou seja, pegam a base de 2015, inflada com uma receita que não era real, todos sabiam, e não foi falta de aviso em algumas comissões desta casa, pegam como a base do teto, colocam 15%, que é praticamente, presidente, a inflação de 15 e 16, e estabelecem como teto dos demais poderes. Eu queria convidar a todos que não conhecem a realidade hoje, que vive uma escola pública da rede estadual, com as suas carências, para visitá-la. O que nós estamos fazendo hoje aqui, como disse muito bem o deputado Valdec, é votando um teto que é uma encenação. Não há teto na realidade, não está gerando nenhum compromisso de esforço fiscal para fazer frente aos desafios que o Estado exige. O desafio está caindo só na conta do servidor, do pensionista, do aposentado, na saúde, na educação e na segurança. Então eu estou, para não votar contra teto, eu estou me abstendo, só para que não vá para fora um voto contra teto. Agora, como muito bem disse o deputado Luiz Paulo, isso não é um teto, é um pé direito muito maior que esse plenário aqui. Meu voto é pela abstenção. Deputado Osório. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, o voto favorável, mas quero também tecer aqui os mesmos comentários que o deputado Luiz Paulo mencionou e também os deputados Valdec Carneiro e Conte Bittencourt. Quando o governo traz para o projeto a base de 2015, ele efetivamente diminui muito o alcance do teto dos gastos como efeito desejável de redução das despesas dos demais poderes. O que o governo está fazendo, aceitando a base de 2015, que nós sabemos, e votamos contrário às contas do governo por conta disso, que as receitas correntes líquidas do Estado em 2015 foram superdimensionadas pela computação dos 7 bilhões de reais dos depósitos recursais, ele está abrindo uma folga para que os poderes não precisem fazer praticamente nenhum esforço. Ou seja, o objetivo do teto dos gastos, que é trazer uma racionalidade e empurrar os poderes para uma maior eficiência, para revisão de, enfim, despesas desnecessárias ou até de privilégios, isso acaba não acontecendo quando o governo encaminha essa modificação, utilizando o ano de 2015 com relação a essa base. Porém, senhor presidente, eu entendo que a aprovação do projeto hoje é fundamental para que nós possamos virar a página dessa questão da introdução do Rio de Janeiro no plano de reequilíbrio fiscal dos estados. Acho fundamental que nós concluamos essa votação hoje e esperamos que esse entendimento, o acordo com o governo federal, possa ser assinado o mais rápido possível, pois não é mais possível postergar essa matéria. Ou seja, totalmente favorável ao teto dos gastos, entendendo que o projeto que veio aqui jogou o teto na lua, é um teto que está tão alto que não vai ter efeito pedagógico nenhum, porém, o meu voto é favorável, acompanhando o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, por entender que hoje nós temos que virar essa página a bem do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, 2-1. Deputado Edson Albertassi. Presidente, eu voto com o relator, deputado Luiz Paulo. Deputado Gustavo Tutuca. Presidente, acompanho o voto do relator, deputado Luiz Paulo. 4-1, deputado Paulo Melo. Senhor presidente, voto com o parecer deputado Luiz Paulo. 5-1. Pela Comissão de Orçamento, deputado Paulo Melo. Senhor presidente, eu dizia na reunião de líderes, claro que mexe
qualquer interferência externa mexe com os brios de parlamentares e as pessoas se sentem aviltadas no seu livre exercício de representação. Mas é importante a gente frisar que, na realidade, não é o governo federal que está vindo até o governo do Rio de Janeiro. O processo é inverso. Somos nós que fomos buscar socorro no governo federal, pedindo que ele nos auxiliasse frente à quebra de todos os impositivos legais e constitucionais. Não cumprimos índices constitucionais, não cumprimos índices de responsabilidade da lei fiscal, da Lei 101 de 2000, deixamos de pagar o serviço da dívida, deixamos de pagar dívidas contraídas e empréstimos internos e externos, e a gente precisa de uma saída. O governo federal não nos impôs, é importante dizer isso. É como alguém que vai pedir um dinheiro e a pessoa te pede uma garantia. Você entra num banco para tirar um empréstimo e o gerente do banco diz: eu te empresto, mas eu quero que você me dê como garantia uma casa, você tem que ter propriedade aqui. Essas são as exigências. E a gente tem satanizado uma servidora, a Ana Paula. Ana Paula é uma servidora de carreira. Ela, logicamente, ela responde perante a Lei 8429, que é a Lei das Improbidades Administrativas. Ela responde perante a Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela que vai assinar, que vai dar o parecer e o arcabouço técnico para o desenvolvimento desse acordo, ela tem que ter segurança jurídica para isso. Os outros são agentes políticos, senhor presidente, julgados em foro especial. Ela não. Ela responde pelos atos. Então, qualquer servidor, a mesma coisa do servidor do Tribunal de Contas, quando oferece o parecer técnico. O plenário conselheiro pode votar de forma política. Agora, o técnico do tribunal oferece o parecer na tecnicidade das análises feitas. É isso que a gente tem que entender. Então, essa lei não há imposição. Isso é o que está pedindo. Quem está dando ao governo federal, quem está dando dinheiro e está dando empréstimo, é o governo federal, e o governo federal impôs, como qualquer um que vai contrair um crédito, tem as imposições das garantias. Meu voto é favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, seus que aprovam nessa comissão, aprovados, salvo os destaques. Com voto contrário, o deputado... Está votando o projeto? Não, verificar. Não, olha só, Vossa Excelência passou do tempo mais claro, aqui é um acordo de cavalheiros. Verificação pedido para o deputado... Não, tranquilo, nós fizemos um acordo de procedimento e isso estava no acordo, a votação nominal. Atenção, senhores deputados, estamos votando sim, aprova o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, para encaminhar pela bancada do PSDB, deputado Luiz Paulo. Primeiro, senhor presidente, quando eu levantei aqui a mão, Vossa Excelência estava interpretando como voto. Na verdade, o que eu queria dizer para Vossa Excelência era a verificação, porque foi isso que foi acordado. Me permite uma questão de ordem, senhor presidente. Lei complementar, além do mais. Me permite, eu que falei. Lei complementar, qualquer matéria que necessite de quórum especial, a chamada tem que ser nominal. Atenção, senhores deputados. A partir do 36º voto, eu vou fazer a chamada, salvo 7 minutos e 30 segundos. Para encaminhar, senhor presidente. Encaminhar pela bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu ouvi atentamente uma das falas ainda há pouco, que usava inclusive um exemplo, defendendo as exigências do governo federal e dizendo que quem empresta pode exigir. Exatamente por isso, o Partido dos Trabalhadores é contrário. Porque o governo federal tem responsabilidade no Rio e age como um banqueiro, como um agiota, que põe o pé no pescoço do governo estadual. A relação entre um dos principais entes da federação, que é o Rio de Janeiro, e o governo federal, não pode ser relação de um banqueiro com alguém que lhe tenha pego empréstimo. O Rio de Janeiro, inclusive, está com essa situação de crise, entre várias razões, por conta do governo federal. O governo federal
poderia e deveria estar aportando recurso aqui, sem qualquer exigência. Alguém falou aqui outro dia que o Rio é o campeão no roubo de cargas. A questão da segurança nas principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, para reduzir essa drenagem de recursos do Rio, é de responsabilidade também do governo federal. A retirada do conteúdo nacional, que atrapalha principalmente o Rio de Janeiro, é uma medida que vai na direção contrária. A compensação da Lei Candir, que está andando a passos de cágado, não há vontade política do governo federal. Então, o Partido dos Trabalhadores vota contra, com tranquilidade, porque além de tudo que já foi dito aqui, usando uma palavra clara, o que já foi dito aqui, que essa questão concluir, por favor, de teto de gasto é uma empulhação. Na realidade, esse percentual que foi 10, virou para 15, é um arranjo para que os outros poderes possam ficar confortáveis. Então, nós votamos não. Eu encerro dizendo, senhor presidente, que votamos não também porque o povo pobre do Rio de Janeiro está indo cada vez mais no sufoco. Eu dou aqui um dado, que o Fundo de Combate à Pobreza, deputado Conte, de 2015 para 2016, aumentou 33%. Aumentou em R$1 bilhão. E aumentou porque essa casa aumentou impostos, inclusive sobre os mais pobres. No mínimo, os programas abrangidos pelo Fundo de Combate à Pobreza, que está aumentando, subindo o valor, não poderiam ser objeto de nenhum teto do gasto. O encaminhamento do Partido dos Trabalhadores é contra. Deputado Marcelo Freixo, enfermeira Regiane, Luiz Martins e doutor Julianelli. Deputado Marcelo Freixo. Presidente, deputado André Siciliano. Como lá dentro no Colégio de Líderes, deputado Conte Bittencourt, defendemos as nossas emendas, nenhuma delas aprovadas. Emendas, por exemplo, que mexiam no fundo do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Por quê? Porque sem alterar o fundo, sem fazer com que a sobra possa voltar, mesmo que fosse de forma carimbada, por Executivo, este projeto pode criar qualquer coisa, menos o teto. É um projeto enganoso. Não é verdade a imagem que se passa lá para fora, de que o que a gente está aprovando aqui é austeridade sobre todos os poderes. Isso não é verdade. Isso é uma enganação. A austeridade está exclusiva sobre o Executivo. O cálculo e a maneira e o acordo que foi feito livra completamente e, mais uma vez, o Poder Judiciário, o Ministério Público, de qualquer nível de sacrifício. Não sentiram essa crise até hoje. Receberam em dia e todos os seus penduricalhos continuam firmes no mesmo local. Isso é fato, senhoras e senhores. Isso é fato. Não se teve, mais uma vez, coragem para mexer no Poder Judiciário e no Ministério Público. Com todo o respeito que tem às instituições, mas não se teve coragem. A crise continua sendo uma crise exclusiva do Executivo. E isso faz com que a população seja aquela que pague essa conta, na verdade. Esta é uma crise de receita. Sabemos disso. Qualquer estudo minimamente sério aponta que não é uma crise oriunda de despesa ou de crescimento de despesa. É de receita. E quando você pega o Executivo e diz que ele não vai mais ter recurso para investir, isso significa que você prejudica a possibilidade de novas receitas. Por que esse governo não mexeu de forma coerente e competente na dívida ativa, que está cobrando, pela lei do orçamento que votamos aqui, 0,27% apenas? Por que não mexe no benefício fiscal? Por que não mexe numa receita efetiva para combater a crise? É claro que muitos aqui estão votando, porque quando o governo deixa de pagar a dívida com o poder federal, ele cria uma folga imediata de caixa que vai poder colocar em dia os salários. E isso ninguém é contrário. Mas, na verdade, a exigência do ajuste, deputado André Siciliano, é para criar superávit. Por isso, essa exigência do governo federal, para que o governo estadual pague a sua dívida com o próprio governo federal. Não está preocupado com o crescimento do Rio de Janeiro, está preocupado com uma crise imediata, criando um mecanismo que pode fazer com que essa crise, daqui a algum tempo, seja muito pior do que ela é hoje, porque vai endividar ainda mais e tornar mais incapaz de gerar nova receita. É uma irresponsabilidade e um projeto enganoso que se volta aqui hoje. Não tem austeridade sobre quem deveria ter. Esses vão continuar com ampla folga nesse momento.
Por isso, o encaminhamento é do voto não, pelo que realmente esse projeto representa. Deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, demais deputados, o PCdoB vota não a essa lei apresentada aqui na casa no dia de hoje. Ontem, nós votamos uma lei de diretrizes orçamentária, que a maioria dos deputados que fizeram pronunciamento se manifestaram informando que era uma lei imprestável. Hoje, estamos votando uma lei de recuperação financeira do Estado do Rio de Janeiro, que é uma lei falsa. É um engano o que o governo está fazendo e mostrando para a população que com essa possibilidade de aprovação vai conseguir tirar o Rio de Janeiro nesse mar de lama que o próprio governo colocou. O PCdoB reviu, estudou todo esse processo dessa lei. Como já foi falado aqui, usaram o ano de 2015, um ano fictício, para que as contas fossem colocadas de forma a ter um valor, a mais, porque não estava na contabilidade. Por que não usaram o ano de 2016? Por que não colocaram bancos, e empresários também congelados? Mas, infelizmente, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro dos servidores, é o dinheiro dos aposentados que o governo quer congelar. Judiciário, Tribunal de Contas, tem receita diferenciada. Então, senhor presidente, tem que ficar claro que o dia de hoje é um marco aqui dentro dessa casa, porque nós estamos assinando embaixo que durante 6 anos o governo não tem necessidade dessa casa para discutir orçamento do governo do Estado do Rio de Janeiro. PCdoB vota contra esse projeto porque não recupera absolutamente nada, não recupera os funcionários, não recupera a vida do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Próximo, para encaminhamento de bancada, deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Senhor presidente, nós tivemos uma reunião de bancada na segunda-feira, onde chegamos à conclusão que, para virar a página do Estado do Rio de Janeiro, o PDT vota sim a esse projeto. Não concordando no fundo, na verdade, o presidente da casa foi à imprensa, falou que é um pé direito alto, acho que estamos no 2º andar. Eu acho que o objetivo de todos nós parlamentares é realmente cortar as despesas do Tribunal de Justiça, Ministério Público, de todos eles. Mas não temos outra saída. O governo federal, que é do mesmo partido do governador Pezão, nos impôs isso. E o PDT está acreditando que isso seja a solução para que ponha realmente o salário dos servidores em dia e restabeleça uma educação digna que o Estado do Rio merece. Quem levou essa estado de coisa foi o próprio partido, o PMDB, mas o PDT está contribuindo mais uma vez para que possamos aportar recursos no Estado que tire de miserabilidade o estado do servidor público estadual. Deputado Dr. Julianelli, em seguida tio Carlos. Encaminhamento de bancada, deputado Dr. Julianelli. Presidente, encaminhando o voto não, por não acreditar que estejamos diante da solução do problema. O Estado do Rio passa por uma crise ética muito maior que a crise econômica. E o governo Pezão perdeu a capacidade de avançar em soluções que resolvam essa crise.
vimos claramente a situação dos servidores públicos, vimos a situação da saúde, vimos a situação da educação, como foi falado aqui, e outros setores da administração pública. Claramente, a partir do momento que se criaram essas leis, no chamado pacote de maldade do governador Pezão, essa mesma situação, essa mesma alegação foi colocada, de que se nós não aprovássemos, o salário dos servidores não seria posto em dia. Todos os deputados aqui sabem exatamente disso. E, no entanto, estamos exatamente na mesma situação que há meses atrás. Porque, volta ao meu ponto inicial, nós estamos diante de uma crise ética. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, num projeto elaborado pelo governo federal, imposto a essa casa, em que nem a discussão da prorrogação é aceita pelo governo federal, não podemos acreditar que isso tem um bom termo. Mais uma vez, usando um argumento para sensibilizar a população aí fora, mas sem a menor intenção de cumprir. Sem a menor intenção de cumprir. Porque vemos claramente que o governo federal do PMDB e o governo estadual do PMDB querem garantir a cabeça em cima do pescoço. Por isso, encaminhamos o voto não. A presidência pede desculpa ao tio Carlos. O deputado Milton Rangel tinha pedido para encaminhar. Em seguida, tio Carlos e deputado Dionísio, e vamos fazer a chamada. Senhor presidente, eu quero concordar com alguns oradores aqui que me antecederam, dizendo que realmente essa medida que estamos tentando aprovar hoje, que já aprovamos pelo painel, está longe de ser a solução dos problemas do Estado. Até porque ela não foi apresentada assim, uma solução, mas como um início de um processo de recuperação fiscal desse Estado. Dizer que o DEM encaminha o voto sim, porque precisamos dar ao servidor público, precisamos dar à população, os 16 milhões de fluminenses, pelo menos uma janela de esperança para a solução dos seus anseios. Nós hoje temos na mão um acordo feito entre todos os poderes, todos os representantes dos poderes do nosso Estado, e o governo federal, através do Ministério da Fazenda, da Procuradoria da Fazenda. O que estamos votando hoje é um substitutivo montado com todas essas mãos envolvidas, depois de pelo menos uns 10 dias de negociação. Então, o DEM não vai se furtar a dar mais essa colaboração, não com o governo, mas com o povo do Estado do Rio de Janeiro. E o governo do Estado do Rio de Janeiro vai ter que prestar contas mais adiante de tudo isso que nós fizemos nessa casa durante esses 6 meses. Por isso o DEM vota sim. Deputado tio Carlos. Senhor presidente, Solidariedade vota sim, entendendo, claro, discordando da forma que esse projeto teve que ser, na verdade, uma imposição, mas nós entendemos que é a chance. Essa casa votou matérias que, na minha ótica, feriram mortalmente os nossos servidores públicos, com o aumento de alíquotas e outras dentro do pacote de maldade. Essa matéria não, essa pelo menos dará chance de que esses servidores possam ter os seus salários finalmente colocados em dia e que o Estado possa enxergar um futuro. Então eu entendo, apesar de reconhecer na fala dos novos deputados que aqui se colocaram verdade, como foi o caso do deputado Freixo, mas nesse momento eu vejo que é um mal necessário e que esta casa não pode jamais se furtar a esse momento de ajudar para que novamente o nosso Estado entre no rumo de pelo menos enxergar um amanhã com mais dignidade aos nossos servidores. Deputado Dionísio Lins, rei de Madureira. Senhor presidente André Siciliano, quero parabenizá-lo, parabenizar a todos os parlamentares, inclusive de oposição, dizer que o Partido Progressista vota sim, mas nós devemos hoje, inclusive neste momento de união, ressaltar que a finalidade é salvar a vida dos funcionários. O inativo, o ativo, os servidores em geral não aguentam mais. Toda hora vem uma burocracia. Quero dizer que
tiro o chapéu para o governador Luiz Fernando Pezão, que humildemente ficava em Brasília, andando para lá e para cá, até aprovar uma condição de elo, de acordo, para conseguir tirar o Rio desse buraco. De modo que eu quero, neste momento, parabenizar todos os parlamentares. Nós temos no painel 48 parlamentares. E a oposição, que também respeitosamente deixou conosco esse compromisso para que o povo, o Rio de Janeiro, volte a aquecer as suas finanças, para que os funcionários recebam seus proventos, para que as empresas terceirizadas possam honrar seus compromissos. O Rio de Janeiro vai sair da pindaíba sim, e o último ano vai ser um ano melhor e mais contente para toda a população do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. A presidência procederá à primeira chamada. Deputado Carlos Mink. Deputada Fatinha, presente, vai votar. Deputado Geraldo Moreira. Deputado Iranildo Campos. Deputado Jorge Pisciani. Deputado Marcelo Simão. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcos Abraão. Deputado Zé Luiz Anchite. A presidência fará a segunda chamada. Deputado Carlos Mink. Fatinha, presente, está votando. Geraldo Moreira, Iranildo, Jorge Pisciani, Marcelo Simão, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Zé Luiz Anchite. A presidência proclama o resultado. Votaram 61 senhores deputados, 49 sim, 10 não e 2 abstenções. O substitutivo foi aprovado, salvo os destaques. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda aditiva número 3, de autoria do deputado Luiz Paulo. Para encaminhar, deputado Luiz Paulo. Qual é o destaque, senhor Número 3. Aditiva número 3. O senhor quer fazer seguida, encaminhar todas? São... Não, senhor presidente. Cada um dos parlamentares vai encaminhar um. Naquele compromisso nosso, logicamente. 3 minutos. Senhor presidente, vou encaminhar o destaque, a emenda aditiva número 3. Deputado Paulo Melo, deputado Albertassi, deputado Pisciani, base do governo. Esta emenda pode abrir um novo campo de negociação. Queria ler a emenda primeiro. Fica autorizado o Poder Executivo, no tocante ao artigo 1º da Lei 7529 de 2017, é a lei que autorizou privatizar a SEDAI e contrair um empréstimo de 3 bilhões e meio, dando como garantia as ações da SEDAI. Bom, então estou autorizando que o Estado possa oferecer, em contrapartida a esse empréstimo de 3 bilhões e meio, o lucro líquido / dividendos da SEDAI, cujo controle acionário é ao governo do Estado, referente ao balanço de 17 e seguinte, como garantia ano a ano do pagamento das parcelas do empréstimo e para o abatimento do principal montante de aproximadamente 2 bilhões a ser recebido da União por reconhecimento da imunidade tributária quanto aos impostos federais, consoante decisão do Supremo na ACO 2757. O que eu quero dizer? O Supremo decidiu, no início desse mês, que a SEDAI, por ter o controle estatal, onde o Estado detém 99,996% das ações, ela tem imunidade tributária. Isto é, não precisa pagar imposto de renda. Por via de consequência, ela pode se ressarcir de aproximadamente 2 bilhões de reais, que foi o que ela pagou de imposto de renda
nos últimos 5 anos. Então, ela tem um crédito com imposto de renda de 2 bilhões. E, a partir deste ano, ela não vai precisar mais pagar imposto de renda sobre o seu lucro líquido. Então, o lucro líquido vai aumentar. E é algo como 500 milhões de reais por ano o imposto de renda, estimado. Então, se ela vai ter um lucro líquido muito maior, e o lucro líquido deriva... Para concluir, por favor, deputado. E o dividendo deriva do lucro líquido, pela organização da SEDAI, ela é obrigada, no mínimo, dar 25% de dividendo do lucro líquido. O governo do Estado, que é dono desse dividendo, porque o controle majoritário é dele, passa a ter dinheiro suficiente para honrar as parcelas do empréstimo de 3,5%. E, quiçá, não precisaria privatizar a SEDAI. Por isso, fiz essa emenda no sentido de chamar a atenção para essa nova hipótese, para que o governo possa apreciá-la. E não imaginava que nós fôssemos aprovar hoje, mas para chamar a atenção do governo, porque pode ser um novo caminho que nós não tínhamos há 30 dias atrás e passamos a ter com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Então, em votação, destaque a emenda número 3. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitada. Com voto favorável do deputado Luiz Paulo, Osório, Zaqueu, Valdec, Marcelo, Conte, Julianelli, Lucinha, Flávio Serafini, Bebeto, Bolsonaro, Marta, Geraldo, Zeidan, Eliomar, Malafaia, enfermeira Rejane, Paulo Ramos com a alma tranquila hoje. Tio Carlos, é bom lembrar que para aprovar o destaque, teríamos que ter 36 votos, tá bom? Só para... Pela ordem. Flávio Serafini, vamos... Não, é muito rápido. Sim. Só para que a gente não repita aqui algo que já aconteceu nessa casa. Porque tem um entendimento para que se ganhe tempo, tem uma sessão ordinária, mas o que não pode é o voto ser um ou ser outro, dependendo se tem ou não verificação. Porque senão, a gente vai passar por uma situação que nós já passamos, né? De o número de votos aqui ser maior, e aí, então, assim... Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Porque senão vai ter que voltar a pedir verificação. Sem problema. Está valendo o acordo do Colégio de Líderes. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda ativa número 5, de autoria da bancada do PSDB, para discutir 3 minutos, por deliberação do líder Luiz Paulo. Deputada Lucinha. Número 5 é da deputada Lucinha. Aditiva 5. Vou encaminhar por aqui mesmo, presidente. A emenda aditiva número 5, de minha autoria, que estabelece normas e diretrizes fiscais no âmbito do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. A emenda aditiva é a número 5. Acrescenta onde couber o artigo com o seguinte conteúdo: os investimentos com saúde e educação deverão obrigatoriamente ser acrescidos conforme os índices da inflação apurados no período de 12 meses do ano anterior. Essa emenda, peço a todos os companheiros que estão aqui, deputados, que possam votar favoravelmente a essa emenda. Em votação, requerimento de destaque à emenda número 5, de autoria da deputada Lucinha, com bancada do PSDB. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitada, com voto favorável dos deputados Luiz Paulo, Conte Bittencourt, Osório, Zaqueu, Valdec, Lucinha, Fábio Silva, Pedro Augusto, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Bebeto, Flávio Bolsonaro, Gilberto Palmares, Geraldo, Eliomar, Malafaia, Marta, Zeidan, enfermeira, Dr. Julianelli, o Anderson Nogueira, tio Carlos e nosso amigo deputado Paulo Ramos, hoje tranquilo. Há sobre a mesa o seguinte requerimento de destaque. Requer a votação em separado da emenda aditiva número 2, de autoria da bancada do PSDB, deputado Luiz Paulo. Destaco o deputado Osório para fazer a defesa.
3 minutos, deputado Osório. Senhor presidente, subo essa tribuna para fazer a defesa do destaque número 2, emenda número 2, que diz o seguinte: o objetivo dessa emenda, senhor presidente, é resguardar a capacidade operacional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Pela proposta do governo, que colocou o mesmo teto para todos os poderes do Estado, nós verificamos, e a bancada do PSDB e diversos outros parlamentares de diversos partidos, que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro seria duramente atingida. Não podemos comparar a situação do Poder Judiciário ou do Ministério Público com a situação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Pelas nossas contas, caso seja aprovada o projeto de lei da maneira como está, a Defensoria Pública seria severamente prejudicada, perdendo a sua capacidade operacional. Por isso, a nossa bancada decidiu destacar essa votação para garantir no texto da lei, que haja uma diferenciação de tratamento da Defensoria Pública. E temos aqui que ressaltar a importância do papel da Defensoria Pública para a população do Estado do Rio de Janeiro, ainda mais agora, no momento de crise em que vivemos. Eu sou testemunha do valor e da importância desse trabalho. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro está ao lado do nosso cidadão mais necessitado, daquele que não tem condições e nem meios próprios para recorrer ao Judiciário para defender os seus interesses, a não ser pelo trabalho da Defensoria Pública. E também a Defensoria Pública tem sido absolutamente diligente na defesa dos interesses da sociedade. Poderia aqui citar inúmeros exemplos, senhor presidente, mas isso é desnecessário, porque eu tenho certeza que todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro reconhecem o papel fundamental da Defensoria Pública, que infelizmente, pelo texto que foi votado agora, há pouco tempo atrás, não permite que a Defensoria Pública cumpra o seu papel. O líder do governo disse no Colégio de Líderes que houve um acordo para que isso pudesse ser corrigido posteriormente, mas nós preferimos que no texto da lei haja a diferenciação da Defensoria Pública para que os defensores públicos do Rio de Janeiro não precisem de entendimento nem de favor de ninguém. Que no texto da lei os deputados dessa casa honrem essa instituição e preservem a sua capacidade operacional sem necessidade de nenhum outro acordo futuro. Por isso, senhor presidente, a bancada do PSDB pede o voto sim em aprovação a esse destaque que preserva, protege e garante o funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para que ela possa seguir servindo a nossa população como tem feito até agora, com total transparência, dignidade e sentido de dever e serviço público. Por isso, presidente, o nosso encaminhamento é pelo voto sim, para que a Defensoria não dependa de nenhum tipo de acordo, para que nós, aqui no plenário, possamos garantir o direito de funcionamento dessa nobre instituição. Obrigado, senhor presidente. Pedido pelo voto sim. Em votação, em separada do destaque, a emenda ativa número 2. Senhores que aprovam isso como estão, rejeitada. Com voto sim dos deputados Anderson Nogueira, Valdec, Conte, Zaqueu, Julianelli, Lucinha, Luiz Paulo, Flávio Bolsonaro, Gilberto, Osório, Eliomar, Flávio, Enfermeira, Bebeto, Marta, Zeidan, Bruno, Paulo, Ramos, com a alma mais tranquila, e tio Carlos. Silas Bento. Silas Bento. Senhor presidente, só para... É que o nosso amigo podia estar soprando Benedito, é Silas Bento. Só para declarar, presidente, rápido. Ah, não dá, por favor. Vamos votar o destaque, depois declara, senão, por favor, pode ser, meu líder? Pode. O senhor fica chateado? Sobre a mesa, aquele bem destaque, a emenda aditiva número 15, de autoria da bancada do PSPDT, deputado Luiz Martins. Para discutir... A presidência, para discutir a deputada Marta, pela bancada do PDT.
Senhor presidente, questão de ordem. O senhor está fazendo a chamada numérica por ordem da... Dessa vez, a assessoria da mesa seguiu Vossa Excelência e é numérica. Tá bom, eu aceito. Mas Vossa Excelência, quando não quer, me derrota. Quando quer... Só tem um... Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, boa tarde. Eu gostaria de pedir a atenção dos nossos companheiros e companheiras aqui, apenas para dizer que no debate que se travou no Colégio de Líderes, a todo tempo nós fomos lembrados de que a aprovação desse projeto seria fundamental para colocar em dia os salários dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. O que nós pedimos aqui é muito simples, é exatamente aquilo que o governo está pedindo, olhar para os servidores do Estado do Rio de Janeiro, sejam ativos, inativos, ou levar também o nosso respeito aos pensionistas. O que pedimos aqui é que se cumpra o artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 diz de forma clara e simples que é devido ao servidor público, no momento de avaliação do seu salário, a reposição das perdas inflacionárias. Então, o que nós estamos pedindo aqui é muito simples, é que se cumpra a Constituição Federal com a reposição das perdas inflacionárias. Com a aprovação dessa emenda, nós teremos efetivamente a oportunidade de demonstrar o nosso respeito aos servidores públicos. Muito obrigada. Então, em votação, o requerimento de destaque à emenda aditiva número 15. Seus que aprovam nesse como estão, rejeitado com voto sim dos deputados Zaqueu Teixeira, Osório, Marta, Valdec, Eliomar, Flávio, Malafaia, Bruno, deputado Paulo Ramos, Conte Bittencourt, Bolsonaro, Bebeto, Lucinha, Márcia Giovanni, Luiz Paulo. Há sobre a mesa requerimento de destaque, a deputada enfermeira Regiane também, por favor. Requerimento de destaque a emenda aditiva número 18, de autoria da bancada do PDT, deputado Luiz Martins. Para discutir, deputado Zaqueu Teixeira. 10 minutos, presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente. Presidente, venho discutir aqui o destaque, a emenda aditiva 18, mas antes disso, quero fazer aqui uma consideração. Primeiro, meu voto pela abstenção, porque considero esse projeto flagrantemente constitucional. Porque estamos aqui votando uma lei complementar encaminhada única e exclusivamente pelo governador, sem o encaminhamento dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, que são os demais poderes do Estado e têm a sua autonomia. Segundo, senhor presidente, nós temos, na apreciação desse projeto, uma verdadeira intervenção branca. O governo federal, que não tem coragem de fazer a intervenção, nomear o interventor para resolver os problemas de receita que nós temos, faz a intervenção branca através da Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí apresenta um texto que uma vírgula não pode ser mudada. Se nós estamos tratando de teto, temos que tratar de teto para cada poder individualmente, porque senão fica, como está o encaminhamento, um teto apenas para o Poder Executivo. E aí nós estamos vivendo hoje e vivenciando no dia a dia que o orçamento não está sendo cumprido. A saúde está mais do que doente, em estado terminal. A segurança com problema, a educação idem, nada no Executivo está funcionando. E aqui vem um arremedo de teto, impingindo ainda mais dificuldades ao Poder Executivo, sem adicionar receita nova para o Estado. Agora, a emenda que fiz porque entendo, já que nós temos dificuldades orçamentárias, já que este projeto é para pagar salários dos servidores públicos, que se estabeleça que as sobras orçamentárias dos poderes sejam direcionadas exclusivamente para o pagamento de pessoal. Com isso, nós vamos estar
atendendo ao princípio do que quer a legislação e do que nós estamos aqui votando, porque estamos votando única e exclusivamente para que o servidor receba em dia. Então, nada mais justo que os orçamentos inflados dos demais poderes, e são inflados para que haja sobra orçamentária, que essas sobras sejam destinadas ao pagamento de salário e não aos fundos, que depois se transformarão em obras e nos castelos que nós temos visto dos demais poderes. Muito obrigado, e por isso eu peço, senhores deputados, o voto sim à emenda aditiva. Atenção, senhores deputados, em votação, destaque a emenda aditiva número 18. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado com voto sim, deputado Paulo Ramos, Zaqueu Teixeira, o Anderson, Julianelli, Tio Carlos, Zeidan, Marta, Eliomar, Valdec, Gilberto, Conte, Enfermeira e Lucinha. Bebeto. Pela ponta direita, Bebeto e Flávio Bolsonaro. Há sobre a mesa requerimento de destaque, Flávio Serafini também. Requerimento de destaque à emenda número 25, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, para discutir, deputado Valdec. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu já disse aqui desta tribuna que eu não acredito nesse modelo instituído pela Lei Complementar 159 de 2017, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal. Não acredito que esse modelo seja capaz de resolver os problemas do Estado do Rio de Janeiro, que são problemas de receita. Portanto, arrochar servidor, se endividar mais, se desvencilhar dos seus ativos, isso não produz receita nova. Além disso, também sou cada vez mais cético toda vez que vejo aqui uma argumentação fundamentando uma mensagem do governo e uma argumentação que se sustenta pela defesa dos servidores, pela necessidade de pagar o salário dos servidores. Foi assim na mensagem sobre a SEDAI, foi assim na mensagem do aumento da alíquota previdenciária e é assim novamente em relação ao teto de gasto. Agora há pouco rejeitamos o destaque da deputada Marta Rocha, que era justamente em defesa dos servidores. E um terceiro aspecto que eu quero aqui destacar, o Rio de Janeiro precisa cobrar da União as responsabilidades da União com a crise, que não é uma crise do Estado, é uma crise no Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, senhor presidente, na perspectiva do aprimoramento desse projeto, que quem votou contra o projeto não é que seja contra a perspectiva de austeridade ou de teto de gasto, é que, na verdade, nós votamos aqui um teto de gastos farsesco, um burlesco teto de gastos. Mas a gente propôs aqui, para atenuar esse problema, pensar nos investimentos na área social. Na área social. Vamos lembrar da emenda constitucional que entrou em vigor no ano passado, a 95/2016, congelou investimentos na educação, na saúde, na assistência. Isso não pode se reproduzir no Rio de Janeiro. Vejam a situação das universidades estaduais, vejam a situação dos abrigos, vejam a situação do Pedro Ernesto. Então a nossa emenda aqui é para preservar deste teto, deste suposto teto, já aqui apelidado de pé direito, não mais de teto, preservar as áreas de educação, saúde, assistência e segurança pública. Peço voto aos deputados e deputadas em favor desse destaque. Atenção, senhores deputados. Votação, destaque a emenda aditiva da bancada do Partido dos Trabalhadores, número 25. Os senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado com voto favorável, deputado Bebeto, Flávio, o Anderson, Conte, Gilberto, Valdec, Zaqueu, Lucinha, Enfermeira, Zeidan, Marta, Geraldo, Tio Carlos, Paulo Ramos. Há sobre a mesa, Eliomar e Malafaia, Samuel Malafaia. Há sobre a mesa, requerimento de destaque, a emenda número 56 da bancada do Partido dos Trabalhadores, para discutir, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu estou aqui com uma tabela que mostra, ano a ano, de 2007 a 2017, deputado Dica, de quanto foi arrecadado pelo Fundo de Combate à Pobreza. Em nenhuma situação a arrecadação
deixou de aumentar em relação ao ano anterior? Em nenhuma. Sabe quanto aumentou, deputado Dica, no último ano? Em R$1 bilhão. Em 2015 foi 3 bilhões e em 2016, 4 bilhões, 119 milhões, um aumento de 33%. E sabe por que aumentou? Porque essa casa aprovou uma proposta do governo que majorou as alíquotas de ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza. Então, aumentou impostos que incidem, inclusive, sobre os mais pobres. E esse dinheiro que sobretaxa a população do Rio de Janeiro, 4 bilhões 119 milhões, pela lei, ele é destinado especificamente a medidas de combate à pobreza e à desigualdade. A nossa emenda é que, nesse caso específico, não vale ao teto de gasto, porque a arrecadação tem aumentado ano a ano. Como é, deputado Eliomar Coelho, que o senhor vai estabelecer uma limitação aqui no Fundo de Combate à Pobreza, se a arrecadação está aumentando todo ano? Para onde irá o dinheiro? Nós não estamos numa situação, deputado Osório, de deixar dinheiro sobrando. E eu digo o seguinte, o discurso é sempre de que as alterações são feitas para preservar a atenção aos mais pobres. Eu estava exemplificando ainda há pouco que já há uma aprovação de que o bilhete único, quem ganhar R$3.001, só não entrou em vigor dia 25 de maio porque essa casa conseguiu negociar um adiamento de 3 meses. Isso aqui é a comprovação de que não há a menor necessidade de impedir que uma professora que ganhe R$3.100 e mora em São Gonçalo e trabalhe no Rio, passe a pagar, eu fiz as contas, R$446 por mês de passagem, 17% do seu salário. Então, nós estamos apresentando uma emenda para que, no caso dos programas relacionados ao Fundo de Combate à Pobreza, como a arrecadação só tem feito aumentar, de que, nesse caso, eu encerro dizendo o seguinte, deputado Eliomar, se for pegar o critério que utilizaram aí, eu não sei para onde vai o restante do dinheiro, porque só pode ir para ações de combate à pobreza. 3 bilhões em 2015, mais 15%, é 3 bilhões 450 milhões. Só esse ano passado arrecadou mais de 4 bilhões. Então eu peço sim a essa emenda, porque ela significa, inclusive, salvar vidas, porque parte desse dinheiro é para programas na área de saúde, combate à tuberculose, que, se deixado de lado, pessoas que podem ter a sua vida salva acabarão morrendo. Atenção, senhores deputados. Em votação, requerimento de destaque à emenda número 56 da bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado com voto sim dos deputados Conte Bittencourt, Valdec, Osório, o Anderson, Lucinha, Gilberto, Luiz, Eliomar, Flávio, Marta, Zeidan, Paulo, enfermeira Regiane, tio Carlos, Marcelo Freixo e André Ceciliano. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda aditiva número 33, de autoria da bancada do PDT. Para discutir, deputado Jânio Mendes. Qual é, Jânio? 33. Vou votar na sua. Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui defender o destaque e a aprovação da emenda 33, que versa sobre o estabelecimento de um teto entre o poder legislativo e o seu órgão auxiliar, o Tribunal de Contas. Temos aqui
uma redação que prevê que as despesas estruturais de pessoal, gabinete dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ficam limitadas às despesas dos gabinetes dos parlamentares da Assembleia Legislativa. Nós bem sabemos que os gabinetes dos conselheiros do Tribunal vieram ao longo do tempo buscando equiparações, até que chegou um determinado momento que se chegou a uma equiparação aos gabinetes dos parlamentares. E eis que, sucessivamente, foi se sucedendo reajustes ao Tribunal de Contas dentro de sua autonomia, diferentes daqueles concedidos ao Poder Legislativo. Pasmem os senhores, com o correr do tempo, eis que uma anomalia se aplica no Estado do Rio de Janeiro. Talvez um dos únicos casos na Federação onde o órgão auxiliar tem remuneração superior ao órgão principal. Se não, vejamos, CCDA 1 do Tribunal de Contas tem uma remuneração de R$ 17.256. Ele é equivalente ao CCDA 1 do Legislativo, cuja remuneração é R$ 9.835. O CCDA 3 do Tribunal de Contas tem uma remuneração de R$ 13.402. Ele é equivalente ao CCDA 3 do Legislativo, que tem uma remuneração de R$ 8.162. Sou membro do Legislativo. Os membros do Legislativo não têm verba de representação. E cada um desses CCDAs do Tribunal de Contas tem uma verba de representação equivalente a 100% da sua remuneração, ou seja, o CCDA 1, que aqui é R$ 9.835, no Tribunal de Contas é R$ 34.000, porque ele dobra com a verba de representação. Não bastasse isso, nós vamos além e vemos. Aqui nós fizemos um corte, foi o primeiro poder a cortar na carne quando a crise se anunciou no Estado do Rio de Janeiro, e cortamos os auxílios educação de 3 para 2 para o servidor. O Tribunal de Contas são 3 auxílios educação por servidor, em valor superior ao auxílio educação do Legislativo. Aqui nós cortamos na carne e cortamos pela metade a verba de combustível, R$ 1.250. Os deputados que vêm do interior bem sabem, não chega a 10 dias o combustível. O parlamentar tem que tirar do seu bolso para complementar o combustível. O Tribunal de... E estabelecemos a vida útil para a frota. Em 2018, deputado perde o seu carro oficial. O Tribunal de Contas, cada conselheiro tem 2 cargos e não tem limite estabelecido para a verba de combustível. Assim seguimos. Auxílio saúde, que nós não temos, auxílio locomoção e outras vantagens. Então, se estamos falando de teto, se estamos falando de justiça, se estamos falando de economia, há por bem estabelecermos um teto entre, colocando um limite. O órgão auxiliar, o acessório não pode ser maior que o principal. O órgão auxiliar não pode ter uma remuneração nos seus assessores e na sua estrutura de gabinete superior à do Poder Legislativo. Fica como limite a estrutura dos gabinetes parlamentares para as estruturas do gabinete dos conselheiros. É esta a nossa emenda. Peço a atenção e o voto dos senhores deputados. Atenção, senhores deputados, em votação, requerimento de destaque, a emenda número 33, de autoria da bancada do PDT, destacada pelo deputado Jânio Mendes.
Em votação, requerimento de destaque. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, rejeitado. Com voto sim, deputado Tio Carlos, Jânio Mendes, Zeidan, Flávio Serafini, Marta, enfermeira, o Anderson, Valdec, Luiz e Lucinha. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda aditiva número 66. Posso? Apenas para dizer que apresentarei um projeto de lei com o teor da emenda, junto com o deputado Flávio Serafim. Ok. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda aditiva número 66, de autoria da bancada do PSOL, deputado Marcelo Freixo. Vai discutir? Alguém vai discutir? Deputado Flávio Serafini. Se possível, respeitar aquele acordo nosso de 3 minutos. 66. Senhor presidente, deputados aqui presentes, gostaria de pedir atenção para a defesa dessa emenda, que ela tem o objetivo de excluir as universidades públicas dos efeitos do teto de gastos. A razão é muito simples. A gente debateu aqui todas as limitações e contradições que esse projeto da lei do teto de gastos traz para si. Por quê? Porque a gente sabe que hoje o governo executivo, o poder executivo, já tem um teto de gastos real e concreto, que é a falta de dinheiro. Os outros poderes, especialmente o Ministério Público e o Judiciário, têm uma margem de gastos maior. E daí muitos deputados dizerem da necessidade de se colocar o teto de gastos para se alcançar esses poderes. Mas todos nós sabemos que quando se retroage a 2015, se inclui um percentual de 15%, e especialmente quando se retira os fundos dos poderes do controle desse teto de gastos, o teto de gastos praticamente não vai alcançar os poderes que teriam mais margem para cortar gastos, para diminuir regalias, para estar mais condizente com a realidade financeira do Estado do Rio de Janeiro. Mas existe um porém. Esse projeto, ele tem um alcance de 6 anos. Nós, da bancada do PSOL, lutamos, primeiro, para que se incluísse os fundos nesse controle dos tetos. Segundo, para que se limitasse esse projeto a 3 anos. Por quê? Porque ao longo de 6 anos, a economia do Estado do Rio de Janeiro deve voltar a crescer, porque teve uma queda orçamentária de quase 20%. Teve um aumento no desemprego, uma redução na atividade econômica. E quando começar a crescer ao longo desses 6 anos, o investimento em diversas áreas vai ficar amarrado por esse teto. Áreas que já estão, desde 2015, sendo sufocadas pelo teto real e concreto da falta de dinheiro. E dentro dessas áreas, eu destaco as universidades. Por quê? Porque a educação está protegida por uma definição constitucional de quanto deve ser investido. A saúde está protegida também por uma referência constitucional de quanto deve ser investido. Mas aqui no Rio de Janeiro, as universidades e a FAETEC não estão protegidas, porque o governo não respeita e contesta a definição constitucional dos 6% para as universidades públicas. Então, ou a gente retira as universidades desse teto de gastos, ou em 3, 4 anos, quando a economia do Rio de Janeiro voltar a crescer, quando a gente tiver a necessidade de enquadramento de novos concursos nas universidades, elas estarão estranguladas. Cito o caso da UESO, que tinha um corpo técnico de 166 profissionais, foi reduzido para menos de 100 e, por essa lei, vai permanecer congelado por mais 6 anos. O caso da UERJ, que no ano de 2015 já passou uma parte do calendário sem condições de funcionamento
por falta de recursos. Então, senhor presidente, a nossa proposta é de que as universidades, que são, além do setor de saúde e educação e segurança já protegidos pela legislação, uma área estratégica do nosso Estado, a gente retire para garantir o seu pleno funcionamento. Atenção, senhores deputados, em votação, requerimento de destaque à emenda de número 44 da bancada do PSOL. Os senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado com o voto sim da bancada do PSOL, enfermeira Rejane, Marta Rocha, Osório, Luiz Paulo. Bancada do PSOL, Flávio Serafini, Eliomar, Paulo Ramos, Marcelo Freixo e Lucinha. Pela ordem, Há sobre a senhor presidente. mesa... Pela ordem. Pela ordem, deputada enfermeira. Não, senhor presidente, eu recebi, eu acho que os demais deputados também, receberam um quadro comparativo de cargos comissionados entre o Tribunal de Contas e a LERJ, né? Algumas informações de cargos e de auxílios. É importante deixar claro que essa comparação não é a comparação em relação aos deputados. Porque aqui, por exemplo, teve uma mistura de informações. A presidência não vai dar mais pela ordem sobre esse tema. Tá. Faltam 2 destaques, a gente zera. Senhor presidente, Tá. amanhã isso pode estar na imprensa. E aqui está informando o seguinte: alimentação, moradia, combustível, educação. Só para informar que os deputados não têm auxílio educação, não têm auxílio alimentação e a maioria não tem auxílio moradia. Obrigada. Presidente, apenas, senhor presidente, registrar o meu voto E favorável nem tem esse salário. ao destaque anterior defendido pelo Deputado deputado Flávio Conte Serafini. Bittencourt, ao destaque 44, voto favorável. Está prejudicado até um requerimento de destaque, a emenda 69 da bancada do PSOL está retirado, prejudicado. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda modificativa número 80, de autoria do deputado, líder do PSDB, Luiz Paulo. Senhor presidente, designo o deputado Conte Bittencourt para fazer... Pode sim, senhor. A emenda da bancada do PSDB, eu posso destacar qualquer emenda. Não, mas tô vamos lá, não tem problema, a gente não vai criar problema por isso. Olha só, senhor. Mas, espera aí, deputado Luiz, da vez passada, se não estava claro no regimento, a gente negou essa questão. Mas não tem problema, nós estamos fazendo 3 minutos. Aí a gente depois vai ler aqui para criar uma norma para valer para todo mundo. Deputado Conte. Senhor presidente, eu já... Olha só, na sessão anterior, nós temos direito a 4 destaques. Eu destaquei 3 da bancada e destaquei uma emenda do deputado Conte Bittencourt. Ponto. Só isso. Deputado Conte Bittencourt. O presidente está muito rigoroso nessa sessão, hein? Muito rigoroso. Bem, presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, está aqui a emenda 80, nada mais é do que trazer o texto do projeto ao seu formato inicial. Todos nós acompanhamos pela imprensa a evolução que se deu nessa negociação. E, em um primeiro momento, o que se levou à opinião pública era a base do orçamento de 16 com 10%. A base do orçamento de 16, por quê? E foi o motivo da minha intervenção, onde apontei o meu voto por abstenção na comissão de orçamento, porque o orçamento de 15, os deputados que acompanham a execução orçamentária do Estado, aqueles que se detêm ao estudo fiscal do Estado, o orçamento de 15 foi o mais inflado pelas receitas não correntes e que se transformaram em receitas líquidas correntes. Eu lembro a deputadas e deputados que a receita de 2015 foi inflada com o ingresso dos recursos dos depósitos judiciais. Isso fez com que a decisão equivocada do Poder Executivo em inflar
a receita daquele ano, induzisse todos os demais poderes a erros na sua execução orçamentária. Óbvio. Quando a mensagem, deputado Osório, começou a ser debatida entre os poderes, a base era justamente o último exercício 16, que é um exercício fiscal mais próximo do real, considerando o exercício de 16 mais a inflação de 16. A inflação proposta no início dessa matéria, que está no primeiro texto da mensagem, a inflação era justamente de 10%. Se recompõe 16 com mais 10%. A partir do momento que negociam, e essa negociação não se deu em colégio de líderes, se negocia como base de referência o orçamento de 15, ainda colocando mais 15% de correção, se levando aí a inflação de 2015, 2016, na realidade, os demais poderes não estão fazendo nenhum esforço para enfrentar essa crise fiscal do Estado. E aquilo que disse aqui no meu voto, é só visitar uma escola da rede estadual para saber a situação que profissionais, alunos e famílias enfrentam hoje. É só acompanharem a execução da FAPERJ. O Estado do Rio de Janeiro, deputada Marta Rocha, com essa crise fiscal que está enfrentando, se todos não entenderem que o esforço é coletivo, o que acontece hoje em ciência, tecnologia e inovação é um crime com relação à inteligência do nosso Estado. Porque estão parando pesquisas, estão fechando laboratórios, estão sucateando equipamentos, estamos perdendo bilhões que foram investidos em inteligência ao longo dos últimos 20 anos e comprometendo mais 20, porque o Estado não tem 400 milhões de reais para transferir para a FAPERJ dentro do 12º, dentro de um fluxo com regularidade mensal. Os pesquisadores que investimos em pós-doutorado, em laboratórios, eu lembro aqui aos senhores deputados que esse Estado representa 6% da concentração de pesquisa dessa epidemia da Zika e do chikungunya no Brasil. No Brasil não, no mundo, desculpem, no mundo. 6% da pesquisa está concentrada aqui no Estado do Rio de Janeiro. E essas decisões que estamos tomando, concluir, por favor, nós estamos perdendo tudo isso. Então, o que nós estamos aqui com essa emenda, apoiada pelo líder do PSDB, que me dá a honra de defendê-la aqui, o que nós estamos apenas apontando é corrigir esse texto aprovado, mas dentro dos parâmetros inicialmente negociados. Aí sim, teremos um esforço, por mínimo que seja, de todos os envolvidos frente a esse desafio que é enfrentar a crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Peço o voto favorável à emenda número 80. Muito obrigado, senhor presidente. Atenção, senhores deputados, em votação, requerimento de destaque a emenda número 80. Senhores que aprovam, maneiras como estão, rejeitado com voto sim da deputada enfermeira Rejane, Conte Bittencourt, Marta Rocha, Osório, Luiz Paulo, Julianelli, o Anderson Nogueira, tio Carlos. Pela ordem. Lucinha, pela ordem sobre a matéria, nobre deputada enfermeira. Sim. Deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, na votação do PL da SEDAI, eu fiz uma emenda, né, na lei, onde o deputado Gilberto Palmares fez o destaque da minha emenda. Eu solicitei defender a emenda aqui no púlpito e a mesa seguiu o regimento interno e não me permitiu fazer a defesa. Com todo o respeito que eu tenho ao deputado Conte Bittencourt, muito bem defendida, por sinal, mas também é um deputado
na casa. A emenda foi feita por ele, destacada pelo deputado Luiz Paulo, de outro partido, obviamente, e hoje foi permitido que ele defendesse a sua emenda. Então, senhor presidente, eu gostaria que essa casa se manifestasse sobre isso, uma vez que posso até entender que essa casa é uma casa machista, uma casa que não permite a nós mulheres também solicitarmos, né, que o regimento interno seja visto ou atuado, visto de acordo com os interesses de quem senta nessa cadeira. Então, como mulher, como deputada aqui dentro da casa, estou me sentindo aviltada, né? Porque, mais uma vez, nós somos preteridas em relação a decisões que são tomadas pelo presidente da casa. A presidência pede desculpa a Vossa Excelência. É verdade, não pode um líder encaminhar outro deputado de outra bancada. Mas, como eu cantei aqui o encaminhamento, o deputado Luiz Paulo encaminhou e fez um apelo. Aqui, deputada enfermeira, não é questão de ser machista ou não. Na verdade, não pode um deputado que não pertence à bancada falar pela bancada de outro partido. Quem errou foi eu em deixar o deputado Conte Bittencourt discutir pela bancada do PSDB. Não acontecerá mais enquanto a gente estiver aqui respondendo na presidência. Então, minhas desculpas. Há sobre a mesa requerimento pela aprovação da emenda modificativa número 69, de autoria da bancada do PSOL. Esta prejudicada. Há sobre a mesa requerimento a emenda aditiva número 94, de autoria da bancada do PSOL, para discutir deputado Serafim. Senhor presidente, deputados e deputadas, a segunda emenda que eu venho aqui defender, ela diz respeito a um aspecto que eu acho que é central nesse debate sobre o teto de gastos e sobre a relação entre os poderes. Ela diz respeito aos famosos supersalários. É sabido que em diferentes estados do Brasil, inclusive na União, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, uma série de membros não se submetem ao teto constitucional dos salários. O que essa emenda propõe é que a gente, ao definir que no estado do Rio de Janeiro vai vigorar um teto de gastos entre os poderes, vigore também um teto salarial, para que a gente possa corrigir distorções que existem no âmbito do serviço público. A gente fez uma estimativa de que, se hoje os membros dos poderes que ganham acima do teto salarial constitucional recebessem dentro do teto, a economia anual do estado do Rio de Janeiro giraria ao redor de 300 milhões de reais. Quase 300 milhões de reais. Isso é praticamente a metade do orçamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, a gente tem no Estado diversas categorias com salários congelados há anos, nos diferentes poderes, mas especialmente aqui no Poder Executivo.
a gente precisa caminhar para um debate sério sobre qual é a remuneração justa para cada função estabelecida. E essa remuneração ser respeitada em todos os poderes. Não podemos ter nem servidores de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta categoria e nem membros de poderes de primeira, segunda, terceira categoria. O Brasil, e o Estado do Rio de Janeiro incluído, o Brasil, um dos países, o Estado do Rio de Janeiro, uma das unidades da federação, que reproduzem, dentro da sua folha salarial, diferenças sociais que podem chegar a uma remuneração que seja 20 vezes maior a de um agente público do que de outro. É claro que sabemos que existem responsabilidades, pré-requisitos, funções diferenciadas, mas não há nada capaz de explicar o abismo que há hoje, especialmente entre aqueles salários que suplantam e ultrapassam o teto constitucional. Então, essa emenda é a emenda que busca trazer para essa Casa Legislativa e para o conjunto dos poderes a necessidade de se fazer esse debate. Não é possível que, enquanto faltam serviços públicos, que enquanto salários são arrochados, atrasados, não pagos, a gente tenha super salários no Estado do Rio de Janeiro de 40, 50, 60 e até 70 mil reais. Então, o que a gente quer é dar um corte no limite constitucional para que todos os servidores, membros de poderes, todos eles, agentes públicos do Estado do Rio de Janeiro, recebam dentro do teto constitucional. Atenção, senhores deputados. Em votação, requerimento de destaque a emenda ativa 94 de autoria da bancada do PSOL. Os senhores que aprovam isso como estão, rejeitado com voto favorável do deputado Conte, Julianelli, Paulo Ramos, com a alma apaziguada, como ele disse hoje cedo, Luiz Paulo, Serafine, Marcelo, Osório, Valdec, Eliomar, Marta, Enfermeira Rejane, Lucinha, o Anderson Cleito e Geraldo Moreira. O substitutivo já aprovado vai a autógrafo. Com a palavra, o líder do governo, deputado Edson Albertassi. Deixa eu fazer aqui um agradecimento, Edson. Claro. Eu recebi aqui uma mensagem do presidente Pisciani, pediu para agradecer todos os deputados, deputadas, tá? Saudar os presidentes aqui, os representantes dos poderes, dizer que ele acompanhou a votação lá e agradece a cada um dos deputados, assessoria e a imprensa presente. Deputado Edson Albertassi. Presidente, eu anunciei que encaminharia aos deputados por correio eletrônico o texto final do substitutivo, mas como é um tema importante e que interessa a todos os deputados, eu gostaria de fazer a leitura do parecer, se Vossa Excelência me conceder. Ok. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro resolve. Ficam estabelecidas para cada exercício normas e diretrizes para o crescimento das despesas obrigatórias do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo o Poder Executivo, o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Parágrafo 1º. O limite máximo das despesas obrigatórias previstas no caput corresponderá. Inciso 1. Para o exercício de 2018, a despesa obrigatória liquidada no exercício de 2015, corrigida em 15,27%. Inciso 2. Para os exercícios subsequentes, ao valor do limite máximo fixado para o exercício imediatamente anterior, corrigido na forma das alíneas A e B deste inciso, considerando-se sempre a menor variação. A linha A. A variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de 12 meses, encerrado em abril do exercício anterior, ao que se refere a Lei
orçamentária, a linha B, a variação da receita corrente líquida apurada no primeiro quadrimestre do exercício anterior, a que se refere à lei orçamentária, em relação ao mesmo período do exercício imediatamente anterior. Parágrafo 2º. Se a variação resultante da aplicação do inciso 2 do parágrafo anterior for negativa, serão repetidos os limites do exercício anterior ao que se refere à lei orçamentária. Artigo 2º. Para todos os efeitos dessa lei, não serão consideradas as despesas com: inciso 1, transferências constitucionais aos municípios. Inciso 2, transferências voluntárias aos municípios nas áreas de saúde e educação. Inciso 3, pagamento de despesas não obrigatórias com recursos oriundos de transferências voluntárias. Inciso 4, regularização extraordinária do fluxo da folha de pagamento e programas de demissão voluntária. Inciso 5, pagamento de despesas com recursos oriundos dos fundos especiais dos órgãos descritos no artigo 20, inciso 2, alíneas A, B e D da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e nos artigos 176 e 179 da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Inciso 6, encargos de antecipação de royalties. Inciso 7, pagamento de precatórios judiciais. Artigo 3º. A lei orçamentária anual, ao fixar suas despesas obrigatórias, deverá respeitar o limite de crescimento estabelecido nesta lei complementar. Presidente, só retornando aqui, no artigo 2º, o parágrafo único, havendo o repasse de verbas provenientes do Tesouro Estadual aos fundos previstos no inciso 5 deste artigo, ficarão as despesas obrigatórias realizadas com tais recursos, sujeitas aos limites previstos no artigo 1º desta lei. Completando aqui o artigo 3º, a lei orçamentária anual, ao fixar suas despesas obrigatórias, deverá respeitar o limite de crescimento estabelecido nesta lei complementar. Artigo 4º, para fins de verificação do cumprimento do limite estabelecido, serão consideradas as despesas obrigatórias liquidadas, observado o disposto nos artigos 1º e 2º. Parágrafo único. Se na verificação de que trata o caput for observado o descumprimento do limite para as despesas obrigatórias liquidadas, deverá ser apresentado pelo Poder Executivo em até 15 dias úteis, ao Conselho de Supervisão de que trata o artigo 6º da Lei Complementar Federal número 159, de 19 de maio de 2017, medidas mitigadoras capazes de promover, no máximo em 2 quadrimestres, a retomada do cumprimento do limite. Artigo 5º. As disposições introduzidas por esta lei complementar não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais que disponham sobre metas fiscais, limites máximos ou mínimos de despesas. Artigo 6º. Esta lei terá vigência durante 3 exercícios financeiros consecutivos a contar de 2018, admitida uma única prorrogação por igual período. Parágrafo único. A prorrogação prevista no caput desse artigo será instituída por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 7º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, plenário Barbosa Lima Sobrinho, 29 de junho de 2017. Este é o parecer aprovado aqui no plenário pela ampla maioria dos deputados. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor relator, Vossa Excelência, senhor relator, eu comparei a sua leitura com o substitutivo aqui entregue. O senhor adicionou um parágrafo único ao artigo 2º, que inexistia. Então, eu gostaria que Vossa Excelência lesse de novo, porque não deu para acompanhar a leitura. É algo em relação a fundo, mas não deu para acompanhar. Presidente, porque no inciso 5, no inciso 5 do artigo 2º, Lê o parágrafo. Vou ler o artigo 2º todo, presidente. Lê o artigo e o parágrafo.
Porque sem o parágrafo único, o artigo 2º, Fica solto. parágrafo 5º não fica, Ok, por favor. completo. Para todos os efeitos desta lei, não serão consideradas as despesas com transferências constitucionais aos municípios, transferências voluntárias aos municípios nas áreas de saúde e educação, pagamento de despesas não obrigatórias com recursos oriundos, pagamento de despesas não obrigatórias com recursos oriundos de transferências voluntárias, regularização extraordinária do fluxo da folha de pagamento e programas de demissão voluntária. 5º, e aí por isso que tem um sentido aqui o parágrafo único, pagamento de despesas com recursos oriundos dos fundos especiais dos órgãos, no artigo 20, inciso 2, alíneas A. Foi retirada a palavra Isso. não obrigatórias. Para dar sentido exatamente ao parágrafo único e exatamente no Ok, ensejo de deputado todos os Luiz. deputados. E o único, aí eu leio aqui agora. Agora lê o único, por favor. Havendo o repasse de verbas provenientes do Tesouro Estadual aos fundos previstos no inciso 5 deste artigo, ficarão as despesas obrigatórias realizadas com tais recursos, sujeitas aos limites previstos no artigo 1º dessa Amarrou. lei. Para amarrar Amarrou o exatamente limite. um pouco mais. Foi mais duro ainda. Então, Quero falar, para a Bruno. declaração de voto, deputado Jânio Mendes, seguida deputado Dionísio Lins, depois deputado Geraldo e deputado Valdec. Senhor presidente, quero inicialmente saudar aí o presidente Jorge Pisciani, que acompanha a sessão, desejar prontas melhoras, dizer da importância de que medidas efetivas sejam tomadas agora pelo grupo técnico do governo do Estado, para que o mais rápido possível nós possamos ter a resposta àqueles que estão aí ávidos por uma regularização da folha de pagamento do Estado, os servidores, aqueles a quem se destina todo o nosso esforço, todo o nosso empenho nesses últimos dias. É verdade que vivemos esse primeiro semestre, um semestre de intenso trabalho legislativo, de muitas dificuldades por parte de todos os servidores e de todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro e de muito empenho dos parlamentares para que dessemos uma resposta. Amanhã entraremos em recesso. E é preciso que aqui, nesse momento, se ressalte, diante das dificuldades encontradas, nós tivemos o impedimento do presidente, nesse último período, de conduzir a Assembleia, neste momento de grande dificuldade, onde a maturidade, o pulso firme, a sensibilidade foram necessárias para mediar conflitos próprios desse parlamento e conduzir o processo à conclusão que chegamos hoje. E aí foi fundamental a participação de Vossa Excelência na direção dos trabalhos. Então, não poderia encerrar esse semestre legislativo sem aqui deixar o meu agradecimento a Vossa Excelência por sua dedicação, por seu empenho, que nos ajudou a vencer as dificuldades e chegarmos aí harmonizando o parlamento nesse momento difícil em que um timoneiro necessário para atravessar a tempestade nós tivemos na condução de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, Parabéns. ainda tem pauta. Tem pauta. O trabalho legislativo só acaba depois da pauta. Nós, primeiro, agradecer as palavras do deputado Jânio Mendes, dizer que aqui a condução como um acordo, principalmente sob a direção do nosso presidente Jorge Pisciani e também com as reuniões de colégio de líderes. Deputado Dionísio Lins. Presidente, eu quero endossar as palavras do nosso companheiro Jânio Mendes e dizer que todos os parlamentares, mas o senhor se destacou no momento mais difícil nosso. O presidente Pisciani sempre conduziu esta Casa de Leis controlada e absolutamente conduzida de maneira transparente e democrática, fazendo com que cada um de nós conhecêssemos a razão daquele momento de votação. E Vossa Excelência, ao estar no cargo, conseguiu
caminhar idêntico a ele. Então eu quero parabenizá-lo, parabenizar o líder do governo, parabenizar toda a bancada, o líder do PMDB, o nosso querido Rafael Pisciani, a todos os líderes, a toda oposição que também entendeu que este é um momento que precisávamos ratificar essa operação. Eu quero dizer, presidente, que está de parabéns todos os parlamentares, porque o funcionário pede socorro, o inativo pede socorro, os ativos e os terceirizados pedem socorro. O Estado tinha um governo com caneta sem tinta. O governador, pela manhã, tinha um número de arrecadação, daqui a minutos não tinha mais um tostão na caixa. Esperamos que o Legislativo tenha dado e ratificado com esse apoio o momento ímpar de tirar o Estado do Rio de Janeiro dessa pindaíba, melhor dizendo, dessa falência induzida. Em nome do vice-governador Francisco Dornelles, eu também agradeço a todos e do próprio governador Pezão, que foi um guerreiro em Brasília para aprovar os acordos. Muito obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras. Declaração de voto, deputado Rafael Pisciani. Senhor presidente, eu também gostaria de registrar aqui o esforço dessa casa, de todos os parlamentares, de todas as bancadas, em especial de Vossa Excelência, que conduziu todo esse processo diante de um ambiente tensionado, de muitas expectativas, de muitas das vezes encaminhar situações de divergência total para uma convergência plena, com muita habilidade, cordialidade, educação, que são características marcantes de Vossa Excelência, mas que nesse período de presidência se destacaram ainda mais. Nós todos somos gratos à forma que Vossa Excelência conduziu os trabalhos. Eu quero aqui também saudar e cumprimentar o líder do governo, relator da matéria que nós votamos hoje em sessões extraordinárias, pela forma também cordial, democrática, buscando ouvir as bancadas, sabendo das limitações, muitas das vezes, em acatar, deputada Fatinha, a proposta de algumas bancadas, porque isso contrariaria as possibilidades desse acordo com o governo federal, que é vital para a sobrevivência do nosso Estado. E, por fim, expressar minha gratidão à bancada do PMDB, que se empenhou, se fez presente, e registrar de forma muito especial a presença do deputado federal Pedro Paulo, no nosso plenário. Pedro Paulo foi o relator dessa matéria que permitiu o Rio de Janeiro ter uma alternativa de saída e nos visita num dia muito especial, já que é seu aniversário. Então eu aproveito para, de modo carinhoso, Pedro, em nome da mesa diretora, do presidente, de todos os parlamentares, agradecer o seu empenho e parabenizá-lo por essa data. Eu tenho certeza que com o sucesso da votação de hoje e essa janela de uma oportunidade sólida para a solução do nosso Estado, Vossa Excelência comemorará um aniversário com sentimento de dever cumprido. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os parlamentares da bancada do PMDB pela forma coesa que atuaram. Obrigado pelas palavras, deputado Rafael. Para a declaração, Geraldo Moreira, em seguida, deputado Osório. Senhor presidente, queria parabenizar Vossa Excelência, que com a sua aparência jovem, né, mas fez jus aos anos que vem aí, aqui, atuando aqui na Assembleia Legislativa, e com a sua sensibilidade e competência para conduzir tão bem esses trabalhos, num momento de dificuldade que vive o Estado do Rio de Janeiro e o Parlamento também, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência, com equilíbrio, com tranquilidade, conduziu-se e tem conduzido muito bem esse processo, né? Está, de fato, surpreendendo a muita gente. Eu não me surpreendi, que eu já conhecia Vossa Excelência de anos e sei da sua competência, da sua capacidade. Por outro lado, presidente, eu gostaria de reafirmar aqui que, na verdade, a gente é favorável a esse projeto, mas com dor no coração. Favorável, mas angustiado. Favorável, mas triste. Porque a gente vê nas entrelinhas, apesar dos discursos bonitos, politicamente corretos, bem postados, bem articulados, feito por pessoas com experiência e tal, mas a gente percebe a perversidade do governo federal, dando uma facada e botando a faca no nosso pescoço, no pescoço do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, para votar uma matéria dessa. Intervindo de forma subreptícia
no Poder Legislativo Estadual, no momento que dá-se uma receita do que ele precisa e quer para celebrar o acordo de recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro, e só faz esse acordo mediante tais e tais e tais e tais dispositivos aprovados pela Assembleia Legislativa, com o nosso jargão, com o nosso apoiamento ao público, mas, no entanto, com a redação e uma posição que ele escreveu e ele ditou. Isso é quase uma covardia com o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero deixar registrada a minha repulsa e a minha indignidade com esse fato do governo federal, sem nenhum escrúpulo, de uma forma branca, mas concreta, de uma intervenção no Poder Legislativo Estadual. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Osório. Obrigado, senhor presidente. Eu venho aqui ao microfone do plenário para declarar o meu voto favorável ao projeto ora aprovado, o projeto que delimita um teto para os gastos dos poderes do Estado. Apesar de entender que esse teto foi colocado alto demais, ou seja, que o efeito prático dele sobre a gestão dos poderes do Estado e o que seria desejável que esse teto ensejasse uma diminuição de gastos para contribuir com o equilíbrio fiscal do Estado não será alcançado pela elasticidade do teto aqui aprovado, mas mesmo assim nós entendemos, a bancada do PSDB entendeu que o projeto deveria ser aprovado. Está mais do que na hora de nós virarmos essa página e agora o foco está na assinatura desse acordo com o governo federal e a sua implementação. É importante destacar, a nossa bancada faz uma oposição ao governo do Estado, uma oposição altiva, séria, mas sem nunca deixar de faltar os interesses maiores do Estado. Por isso a nossa bancada votou por unanimidade, favoravelmente a esse projeto. E agora, senhor presidente, nós temos que passar a cobrar diuturnamente das autoridades do governo do Estado e das autoridades da União Federal para que o cronograma hoje apresentado pelo secretário de Estado de Fazenda seja cumprido. Ele deu 15 dias para a assinatura do acordo e mais, no máximo, 60 dias para a liberação dos recursos que possibilitarão a regularização do salário dos servidores aposentados e pensionistas. É fundamental agora que a LERJ devolve a bola para o governo federal e para o Poder Executivo Estadual, que esses prazos sejam observados e cumpridos, pois o povo do Rio de Janeiro, os servidores desse Estado, já sofreram demais nessa crise prolongada. E não podemos ter falsas expectativas, senhor presidente. Esse acordo não resolve todos os problemas do Estado. Nós seguiremos ainda com o Estado desequilibrado e nós seguiremos com um governo que se mostrou inepto na condução dessa crise. Por isso que na volta do recesso parlamentar nós deveremos estar muito atentos ao julgamento das contas do Estado do exercício 2016, alertado inclusive pelo presidente Jorge Pisciani em pronunciamento recente e com a instrução que ele deu à Comissão de Orçamento, que realizou hoje audiência pública com as autoridades fazendárias do Estado, para que nós possamos colocar sobre a mesa a apreciação das contas do Estado em 2016. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Votamos favoravelmente ao projeto e agora a bola está com o governo federal, com o governo do Estado, 75 dias no máximo, para que a regularização dos servidores aposentados e pensionistas esteja concluída. Obrigado, senhor presidente. Presidência, antes de passar a palavra ao deputado... Só um minutinho, por dever de ofício, queria citar aqui a presença do deputado federal Pedro Paulo, que foi o relator do projeto de lei na Câmara Federal e foi deputado estadual, nosso colega aqui nesse parlamento. Por isso, Pedro Paulo, parabéns pelo seu trabalho na Câmara Federal, enfim, pela condução desse processo. Não foi fácil aprovar essa legislação, enfim, temos divergências sobre o conteúdo, mas ela foi importante, ela foi aprovada e ela deverá viabilizar um acordo importante para o Estado do Rio de Janeiro. E parabéns também pelo seu aniversário. Fomos companheiros de trabalho na Prefeitura do Rio durante muito tempo, por isso faço questão de saudá-lo e cumprimentá-lo pela sua presença aqui no Parlamento Fluminense. Obrigado, presidente. Presidência, antes de passar a palavra ao deputado Tio Carlos, anunciar que já nós vamos fazer a ordem do dia, vamos votar e zerar isso e encerrar os trabalhos. Deputado Tio Carlos. Um minuto, senhor presidente. Não poderia deixar de registrar. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela condução,
com sabedoria, com entendimento, usando o bom senso. Então, quero aqui registrar e parabenizar o deputado André Siciliano. E queria também dizer ao deputado Pedro Paulo, deputado federal, que diferente de alguns deputados da bancada federal do nosso Estado, esse contribuiu para que a gente pudesse tentar acabar com esse drama, porque na verdade está muito próximo. Eu pensei que era o epílogo hoje, mas não. Pelo entendimento, ainda falta realmente, primeiro, entender que esse governo do presidente ilegítimo Temer, que ele cumpra realmente, que o ministro Henrique Meirelles possa realmente ajudar o nosso Estado para acabar com essa agonia dos nossos servidores. Então aqui quero realmente valorizar todos os esforços também do presidente Pisciani, mas em sentido parabenizar o deputado Pedro Paulo pela forma construtiva, propositiva de entender que era uma saída especial para o nosso Estado. Então, registrar de novo, parabéns, deputado que preside nesse momento, não só essa sessão, mas como essa matéria que foi muito bem conduzida por Vossa Excelência. Parabéns, deputado André Siciliano. Obrigado, deputado Tio Carlos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão extraordinária, convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 29 de junho de 2017, com a pauta já publicada. Está encerrada a sessão.